Seja bem-vindo a este tutorial sobre calculadoras científicas, compatível com várias marcas de calculadora. Você vai acompanhar agora o fluxo da aula de Física Experimental 1. Dá para ver que cada botão ele tem a função principal, que é o botão básico, né? É o que está na frente. Tem uma função secundária, que é a função Shift, que é essa aqui, que é identificada em todos os botõezinhos aí como as funções amarelas, ó. E tem a função terciária, que é a função alfa. Por exemplo, vocês veem aí o A, B, C, D. São funções que estão na cor do alfa, aí estão rosa, né? Usar essas funções alternativas, basta clique no Shift e no botão correspondente. Por exemplo, vocês podem ver aqui a função seno, que é a função principal desse botão aqui, tá? Se eu quiser usar o seno, por exemplo, 30, vou fazer o seno de 30. Seno de 30 é 1/2, beleza? Se a gente quiser mudar a unidade angular, a gente vai ter que ir no molde. A aula de hoje a gente vai concentrar mais nesse primeiro modo, que é o modo de computação, certo? Mais tarde a gente vai ver um pouquinho do segundo modo, que é o modo SD, que é estatística. E na próxima aula a gente vai ver o modo reg, que é o modo de regressão, tá? Vocês vão entender cada um desses. O modo de regressão é o modo de ajustar curvas. O modo de estatística é o modo de fazer contas mais fáceis usando as funções da estatística. E o modo de computação, que é o que a gente está. E o modo de computação é o modo que a gente usa normalmente para fazer as contas. Beleza? Então vamos lá. Se eu apertar mod de novo, eu vou para outros modos. Aí apareceu agora unidades angulares. Beleza? Vou repetir, ó. Comecei de novo. Se eu apertar mod uma vez, ele me dá a opção de computação, estatística ou regressão. Se eu apertar o mod de novo, ele vai para as unidades angulares. E aí, por enquanto, eu quero que todo mundo bote em degree, DEG, que é grau em inglês, né? Aí vai ficar tudo em grau. Na terceira, ele vai para essas opções aí, ó. A opção fix, a opção de consertar, né? Ele vai consertar o seu número. Esse consertar aí é aproximar. Então vamos ver aí, ó. Fix de 0 a 9. Ou seja, ele vai aproximar com 0, 1, 2, até 9 casas decimais. Então, se eu botar, por exemplo, 2, ele vai aproximar todos os meus números para 2 casas decimais. Você viu como apareceu ali, né? Por exemplo, 5,6666. Ele automaticamente aproxima para 5,67. Vamos lá de novo, começando. Mod. Nessa terceira página aí tem Scientific e Norm. Norm é a função normal. Esse 1 ou 2 aí eu não tenho a mínima ideia qual a diferença entre 1 e 2. Bota 1 que ele vai ficar normal. O 2 ele fica normal também. Então vamos lá para o outro. Mode. Aí o Scientific. SCI. 2. Mesma coisa, ó. Scientific, ele vai me dar os números em notação científica com 0 a 9 casas decimais. Vamos botar 2. Pronto, agora eu tenho 2 números. Nesse caso ele não usa 10 casa decimal, não. 2 significa 2 números, né? Uma casa decimal. Aí eu tenho um número, digamos, o número 1500. Igual 1,5 vezes 10 elevado a 3. O 2 foi o do cima, né? O 2 é só algarismo significativo, na verdade. Então, de novo, Scientific. De novo, ó. Sai. Vamos botar 3 algarismos, tá?
Aí ele fica 1,50 vezes 10 a terceira. Beleza, galera? Vamos explorar mais o mode. Mode. O fix é a aproximação, né? O 2 é a notação científica. O 3 é deixar no modo normal. E se a gente aperta de novo, ele vai para a disposição, que são formas de apresentar o número. O primeiro modo é apresentar a fração nessa forma. O segundo é a forma que a gente usa a fração, né? Tipo 1 sobre 2. Se eu botar para o lado, eu posso escolher também a notação dot, que é ponto, ou coma, que é vírgula. O que quer dizer isso? Se você botar 1,3, se você botar coma, ele vai usar 1,3. Com o dot, ele vai usar 1,3. Vamos lá, ó. Mod. Primeira página é essa que a gente discutiu, né? Computação, estatística e regressão. Unidades angulares. Aproximação. Modo científico e modo normal. E aí é o modo de disposição. 1. Aí vai modo de disposição de fração. Se eu botar para o lado aqui, ó, o cursor para o lado direito. Aí vem para o dot e coma. Geralmente usa normalmente o dot mesmo, tá? Mas você que escolhe a sua calculadora. Sim, qual a diferença? Dot é ponto, coma é vírgula. 1,3 e 1,3. Observem aí, ó. No mesmo botão do mod, tem a função CLR. Tá vendo? Aqui. Onde, professor? Desculpa. Aqui o CLR, tá vendo? CLR significa clear. Não tem nada não. Você vai precisar disso aí quando você insere vários dados que ficam na memória. Aí você vem em Shift e acessa a função clear. Aí ele vai te dar, ó, limpar dados da memória, limpar os modos ou limpar tudo. Vou limpar tudo. Ele vai resetar para todas as funções originais. Pronto. Voltou para o modo, ó. Eu limpei todas as configurações que eu fiz. Shift, mod, 3. Ele vai limpar todas as configurações. Pronto. Só para explorar um pouquinho o Shift, vejam aí vários dos botões que tem a função Shift em cima. Nessa calculadora aqui eu tenho o X fatorial, ó. Nessa aqui. Eu tenho o Pi aqui embaixo, ó. Então, por exemplo, se eu quero digitar o Pi, eu venho Shift, Pi. Aparece o Pi lá, ó. 3,14. Então, eu acessei a função secundária do botão, né? E aí tem várias funções secundárias, ó. Qual foi a última conta que eu fiz? Seno de 30, né? Então eu venho aqui, ó, ANS, igual. Ele vai me dar a última resposta. Então vamos lá. Vamos fazer o cosseno de 60, que é meio. Aí eu vou fazer o arco cosseno de meio. Posso botar o ponto 5, eu posso botar o ANS, né? Arco cosseno de meio vai ter que dar 60. Porque está em grau aí, está 60 graus. Não necessita botar o 0 não, assim, então, né? Quando a gente usa 0, alguma coisa, só não pode botar o ponto direto que ele já entende. Que é 0, alguma coisa. Vou usar o fatorial aqui, ó. 5. O fatorial está nesse ponto. Então vai ser Shift, esse botão. Apareceu o fatorial, 120. A gente na física experimental vai ter uma grandeza que a gente vai estudar daqui a pouco, que é chamado desvio das medidas. Toda medida realizada é acompanhada de um desvio, ou erro. Esse erro ou desvio determina a quantidade de casas decimais que você tem na sua medida. Então, essa função aqui, ó, tanto a função científica quanto a função fix, vão ser úteis para que a gente sempre ajuste as medidas para a quantidade de casas, né? 2, 3 casas, se forem necessários.
Se eu quiser guardar números, aí eu uso essas funções A, B, C, D, tá? São letras variáveis que store de guardar, elas guardam números no valor dela. Por exemplo, ó, vou tentar usar o alfa A igual. Não tem nada aí. Mas suponha que eu quero guardar um número lá para usar depois na prova, sei lá, uma constante da gravidade, por exemplo, uma constante elétrica, qualquer coisa. Vamos supor o número 1.5 seja esse número que eu quero guardar, certo? Aí eu vou em 1.5. Aqui nesse botão do cantinho tem STO de Store. Aí eu venho Shift, Store. 1.5 é o número. Shift, Store. Aí eu escolho a variável A. Aí ele fica com a setinha. Ele vai jogar o valor de 1.5 para A. Se vocês observarem, aqui embaixo também, ó. Dá pra ver aí? Porra nenhuma, né? Eita, tá gravando, não posso xingar não. Tem aí, no 1 e no 2, galera, tem aí escrito SSUM e SVAR. Tá vendo? Essas são funções estatísticas, por isso que tem o S na frente. Eu vou explicar agora o modo estatístico, tá? E já vou deixar um exercíciozinho para vocês fazerem. Mode, ao invés de computar, agora vamos para o modo estatístico, SD2. Agora no modo estatístico, eu tenho a possibilidade de digitar números e guardar na memória, como se fosse uma tabela. Só que é uma tabela que em algumas calculadoras não dá para ver. Nessa outra aqui, você pode até acessar a tabela, mas nessa não. Você vai acessar um número de cada vez. Todo mundo no modo estatístico? Então imagina agora que eu tenho várias medições. Vou fazer só 3 números agora, tá? 1, 2 e 3. Tenho 3 números agora guardados. Se eu quiser fazer estatística com esses números, fica bem mais fácil do que fazer a conta direto. Vamos fazer estatística de soma primeiro, que é o alternativo do 1 aí, ó. Shift SSUM. Aí apareceu funções, ó. Primeira função, número 1, somatório de x ao quadrado. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Se a gente quer achar essas funções estatísticas, ó, são funções de soma, né? Eu venho no Shift SSUM, soma. Aí tem essas 3 funções. Vamos fazer aqui, né? Soma de x ao quadrado. Beleza? Observe que eu estou fazendo o quadrado antes do somatório, tá percebendo, né? Shift SSUM e vi o somatório de x, 2, igual a 6. SVAR. Vamos lá para ver o que é esse SVAR. Primeiro valor aí, na aula passada eu já usei a barra, né? Média. Qual é a média dos meus valores? 2. Calculador aí. Vamos para outra. SVAR. Aí você tem x não sei o que n. X não sei o que n é menos 1. Isso aí a gente vai só descobrir no próximo capítulo, que é a próxima aula. Isso aí é um desvio padrão, tá? É uma grandeza estatística que a gente vai estudar na próxima aula. Não.